Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para nosso crescimento e edificação. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos aprender tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Então, o título do nosso estudo de hoje é O Pecado do Povo de Deus. Precisamos fazer uma reflexão das nossas vidas, como estamos como filhos de Deus e filhas do Pai Eterno. Se Ele está provando o que estamos fazendo ou queremos fazer. Então, será que nós estamos fazendo tudo aquilo que agrada o Pai Eterno? Então, nós somos o povo de Deus, a Igreja de Jesus, e precisamos fazer a vontade do nosso Deus. Senhor nosso Pai, obrigado por esse momento na sua presença. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de sábado, e também que o Senhor nos ajude no entendimento da sua palavra. Obrigado por tudo, abençoa todos os teus filhos e filhas que estão ouvindo esta mensagem, que eles queiram aprender e crescer e obedecer a sua palavra. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos para Isaías, capítulo 59. Vamos estudar esse capítulo, ver o que o Senhor fala para o seu povo, para o povo dele, né? Povo eleito, povo amado de Deus. Então, capítulo 59. Deus mostra a sua bondade e misericórdia para com o seu povo, toda a nação de Israel. No tempo de Isaías, a nação de Israel estava dividida em dois reinos. Reino de Israel, samaritanos, as 10 tribos de Israel, mas também o reino de Judá, que era a tribo de Benjamim e Judá. 1 Reis 12:16. Quando o Pai da eternidade se encarnou, se tornou um ser humano e esteve entre nós, ou melhor, entre os judeus, entre os homens, como seu povo, Judá, os dois reinos ou casa de Israel ainda estavam separadas. João, capítulo 4, versículo 8, vai nos dizer isto, né? Então, a mulher samaritana diz para Jesus, que estava pedindo água a ela na beira do poço: como sendo tu, judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Por quê? Porque os judeus não gostavam dos samaritanos e os samaritanos não gostavam dos judeus, porque os judeus se achavam, um povo puro, sem ser misturado com os gentios, e os samaritanos, mesmo sendo povo de Israel, sendo o reino de Israel, sendo as 10 tribos de Israel, os judeus não gostavam deles, porque eles haviam se misturado com outras nações, tinham se casado com mulheres e homens de os gentios de outras nações, e assim se tornaram um povo mestiço, misturado. Por isso os judeus, que se achavam muito puros, não gostavam dos samaritanos, e eles eram intrigados, mesmo sendo parentes, sendo irmãos. Então, em João 4, do 35 ao 36, Jesus está falando da ceifa dos samaritanos, da casa de Israel. Então, aqui no capítulo 4 de João, o Evangelho de João,
versículo do 35 ao 36, Jesus fala da ceifa, né? Da colheita. E ele diz para os discípulos: vocês não dizem que ainda falta 3 meses para a colheita? Mas olha, os campos já estão brancos para a colheita. E quando eles olharam, lá e vem uma multidão de samaritanos ao encontro de Jesus. Então ali foi a ceifa do reino da casa de Israel. E ali Jesus começou a colher os samaritanos, as 10 tribos de Israel, que havia se tornado gentil, e os gentios, como Paulo fala, foram insertados nos samaritanos, e eles, nós, né, que agora somos a igreja de Jesus, fazemos parte também desse reino, ou desta nação de Israel, só que a nação espiritual, né? Então, em João 4, do 35 ao 36, Jesus está falando da ceifa dos samaritanos, da casa de Israel, que estava longe do Pai Eterno há muitos anos, desde o tempo de Salomão, desde que Salomão havia morrido, né? Eles estavam separados, porque depois que se separaram, não haviam mais voltado a se juntar, e ainda hoje estão separados, porque os samaritanos hoje é a igreja, e os judeus é este Israel que conhecemos hoje. Eles só vão se unir na volta de Jesus para governar o mundo. Então os 2 reinos, as 2 casas, irão se tornar uma nação só. É isto que diz as profecias e é isto que vai acontecer. Então Jesus faz a sua primeira colheita do povo de Deus. Então foi o povo, né, o reino de Israel, que são os samaritanos, juntamente com os gentios, que nós fomos incluídos neste povo, né? Então os judeus não quiseram Jesus como seu Messias, como seu Salvador, mas a casa de Israel quis e recebeu Jesus e levou Jesus para a cidade deles, e Jesus passou 2 dias naquela cidade, e muitos outros samaritanos foram aceitando a Jesus. E depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos batizaram muitos samaritanos, né? E assim os gentios foram sendo também incluídos nesta nação de Israel. Então, em João capítulo 4, versículo 36, Jesus diz o seguinte: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Deus, através dos profetas, semeou, né, a sua palavra ao seu povo. Deus, através dos seus profetas, sempre avisou a nação de Israel que o seu profeta viria para anunciar todas as coisas que eles precisavam saber. João 4, do 25 ao 26 e do capítulo 2, versículo 21. Então, toda a nação de Israel, tanto os judeus como os samaritanos, conheciam as profecias sobre o Messias. E tanto judeus como samaritanos esperavam o seu Messias para lhes salvar. Como os judeus rejeitaram Jesus como seu Messias, o Messias que Deus prometeu no Velho Testamento para toda a nação de Israel, como os judeus não aceitaram Jesus como seu Salvador e Senhor, Deus, João 1, do 10 ao 11, né, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como os judeus não receberam, então Jesus foi para a outra casa de Israel, que já lhe desejava e lhe esperava. Então a outra casa, né, os samaritanos. Os samaritanos já desejavam Jesus, já estavam cansados da idolatria que eles viviam, já estavam cansados de viver longe do Pai Eterno,
E quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ela logo creu e foi à cidade avisar para o povo que Jesus, o Messias, estava ali, e veio aquela grande multidão e foi colhida por Jesus. Então Jesus foi para os samaritanos, que são as 10 tribos de Israel. Como os judeus não quiseram, dispensaram Jesus, rejeitaram, Jesus foi para os samaritanos, né? Para a casa de Israel, e eles receberam. Quando Jesus veio a esta terra, os samaritanos haviam se tornado gentios, pois havia se misturado em casamento com as outras nações pagãs, né? E também viviam na idolatria. Você pode ler isso em João 4:20. Então esta era a coisa ou a causa dos judeus não aceitarem os samaritanos como os seus irmãos de sangue, porque eles haviam se tornado um povo mestiço, né? Misturado com outros povos, ou melhor, um povo que havia se unido em casamento com outras nações. E tiveram filhos mestiços, filhos que tanto tinham o sangue de Abraão, como tinham o sangue dos gentios. Então, é por isso que Paulo diz que nós, os gentios, fomos enxertados na nação de Israel. Então, no reino de Israel. Romanos 11, do 11 ao 12, você pode ler isso. Então, Jesus veio para os judeus, povo que era considerado puro, ou melhor, né? Povo que não havia se misturado em casamento com os gentios. Povo que seguiam as leis de Moisés. Mas foi este povo que o rejeitou Jesus, né? Como seu Messias e Salvador. Mas os samaritanos, povo considerado pelos judeus como gentios, foi este povo que foi aceito, né? Foi ceifado em primeiro lugar por Jesus em João capítulo 4, versículo do 35 ao 42. Os judeus serão ceifados por Jesus somente na grande tribulação. E será no capítulo 14 do Apocalipse, os versos do 14 ao 16. Você pode ver lá. Jesus está sobre as nuvens e ceifando o seu povo, né? Então, só na grande tribulação que eles serão alcançados pelo Evangelho de Jesus, como diz Malaquias, lá no capítulo 12, versículo 10, vocês podem ler lá. Então, mas em Isaías capítulo 59, Isaías revela como está o povo de Deus, né? E o que aconteceu com o povo de Deus no tempo de Isaías. Está acontecendo novamente nos nossos dias. Então, o que aconteceu no tempo de Isaías, né, com o povo de Deus? Eles se afastaram de Deus. Está acontecendo a mesma coisa nos nossos dias. Em Eclesiastes 1:9 diz o seguinte: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo, né? Não há nada novo, não há nada de novo debaixo do sol. Então, debaixo do sol não existe nada novo. Sempre está repetindo as mesmas coisas. Nada é novo nesta terra. Estamos sempre repetindo os mesmos erros de Adão, da primeira humanidade. O tempo de Noé, o tempo da Torre de Babel, os reis, o tempo dos reis do reino de Israel e do reino de Judá. Sempre estamos
repetindo as mesmas coisas, né, erradas, né? Chegamos agora nos últimos dias desta humanidade caída no pecado, e a humanidade, com todos os seus conhecimentos humanos, né, seus conhecimentos humanos, todos, né, o seu desenvolvimento terreno, intelectual, só tem piorado. Então, quanto mais o homem estuda, mais o homem desenvolve, mais o homem tem conhecimento, mais o homem regrede, né? Ele não avança espiritualmente, ele regride. Os seres humanos tanto têm piorado o seu relacionamento, tanto com o Pai Eterno, como com o seu próximo, com os homens, né? Os homens hoje eles estão odiando uns aos outros, como a Bíblia diz, né? Que seriam os homens dos últimos dias. Quanto mais os homens se afastam do Pai Eterno e do seu próximo, mais perto das trevas e do mal ficam. Então, quanto mais longe da luz, mais nas trevas. Quanto mais longe do Pai Eterno, mais perto de Satanás e do mal, né? E o Pai Eterno continua a falar bem alto. O que é que o Pai Eterno fala? As vossas iniquidades estão fazendo a separação entre vocês e eu, e os vossos pecados encobrem o meu rosto do rosto de vocês. Isso é o que o Pai Eterno está gritando, né? Está falando. Vocês estão se afastando de mim, as iniquidades de vocês eu não posso contemplar. Então os pecados de vocês encobrem o meu rosto do rosto de vocês, eu não posso contemplar vocês. É isso que Deus está dizendo, né? Pecados encobrem o meu rosto do rosto de vocês, para que eu não escute vocês. Então, os nossos pecados estão fazendo separação entre nós e o nosso Deus. E o nosso Pai não pode contemplar a nossa face, não pode ouvir a nossa oração, porque nós estamos em pecado. Meus irmãos e irmãs, são as nossas iniquidades e pecados que nos está encobrindo as nossas orações, o nosso clamor de ir até a presença de Deus e para Ele atender os nossos clamores, a nossa petição. Precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, nos humilhar diante de Deus, para que Ele ouça as nossas orações, para que Ele perdoe o nosso pecado, para que Ele sare as nossas enfermidades e o nosso relacionamento com Ele. O que fazer então para que o Pai Eterno volte a ouvir e atender às nossas orações? Fazer aquilo que o Pai Eterno nos manda fazer em 2 Crônicas 7:14 e 1 João 9. 1 João 9, João diz o seguinte: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo, né, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui em 2 Crônicas 7:14, é um versículo bem conhecido, vou ler aqui mais uma vez, diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, para que Deus volte a fazer tudo isso, é necessário primeiro que nós façamos a nossa parte, começando pelo nosso arrependimento, pela nossa confissão a Deus dos nossos pecados,
por nos humilharmos na sua presença, reconhecendo os nossos erros, pedindo perdão, para que Ele nos perdoe. Então ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, para Deus perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, é necessário que nos arrependamos, né? Para poder abandonar os nossos pecados e Deus sarar a nossa terra e Deus nos perdoar. Então, temos também que fazer aquilo, né, que Jesus e os apóstolos pregaram. Temos que nos arrepender, porque sem arrependimento não há condição de Deus nos perdoar. Porque se não estamos arrependidos, não vai haver mudança, né? Então, para Deus nos perdoar, precisa haver esse arrependimento. E João Batista, Jesus Cristo e os apóstolos pregavam o arrependimento dos pecados, né? Para que pudéssemos ter este perdão, para que o Pai Eterno nos perdoe, né? Então, temos que abandonar os nossos pecados. Não só pedir perdão, mas abandonar o pecado. Aqui em Isaías, capítulo 59, versículo 3, nos diz o seguinte. Isaías 59... Isaías capítulo 59, versículo 3, nos diz assim, 59, 3: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Então, o versículo 3 está falando do pecado do povo de Israel, né, do povo de Judá, e do nosso pecado hoje também, né? Então, Isaías revela como estava o povo de Deus, coisa que nos nossos dias não está muito diferente, tanto para a igreja como para Judá. Quantas pessoas têm matado os seus irmãos na fé, não literalmente, não matado fisicamente, mas quando exclui da sua vida o irmão ou irmã, por ter feito isso ou aquilo que não agradou a pessoa, então essa pessoa mata o irmão, não faz de conta que ele não existe mais, e isso é pecado. Então, todo o capítulo 59 está falando tanto para o povo de Deus, a nação de Israel, mas podemos transferir também esta mensagem para o Brasil, para a igreja brasileira e a igreja em todo o mundo, né? Que se diz nação cristã. Então, aqui no Brasil, todo mundo diz, é uma nação cristã. O Brasil é uma nação de cristãos, é a nação que adora a Deus. Então, quando o Brasil se declara como uma nação cristã, ela está dizendo que é uma nação do Pai Eterno. Do Pai Eterno. E como nação do Pai Eterno, como ela está diante do Pai Eterno? Se é uma nação do Pai Eterno, como é que essa nação está diante do Pai Eterno? Basta ler todo o capítulo 59 e Isaías, o capítulo 59 de Isaías, que você verá como está a nação hoje, né? Nação de Israel e também as outras nações que se dizem cristãs, como o Brasil, né? E também os que se dizem cristãos, né?
muitos, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, as nações que se dizem mais cristãs, que estão deixando de ser cristãs e estão se apostatando da fé a cada dia. Então, o que o Brasil vive hoje é o que o povo de Deus vivia no tempo de Isaías. O povo de Deus, neste tempo, queria o Pai eterno, somente como o seu amuleto da sorte, né? Como um Deus que resolvesse todos os seus problemas. Um Deus que lhe fizesse todos os seus gostos, mas que não lhes pedisse nada em troca. Eles não tinham o Pai eterno como seu Senhor, mas somente como seu Salvador. Então, hoje não é diferente. Os que se dizem de Deus querem um Deus sem ter um Deus somente amor, né? Então, não querem um Deus Pai, um Deus justo, um Deus que corrige os seus filhos, né? Um Deus que venha agir com justiça. Então, os cristãos hoje não querem o Deus assim, eles querem um Deus amor, um Deus que tudo que eles façam, Deus aprove, né? É esse tipo de cristão que existe hoje. Então, um Deus que corrige seus filhos, um Deus que disciplina, esse tipo de Deus, os cristãos no Brasil e em uma boa parte do mundo não querem não. Então, os cristãos de hoje querem um Deus que lhes sirvam, não eles se servirem a Deus. Então, os cristãos hoje querem ser servidos por Deus. Tudo que eles pedem a Deus, querem que Deus dê para ele. Mas eles não querem servir a Deus, não querem fazer aquilo que Deus manda. Então, os cristãos de hoje querem um Deus que obedeçam os seus mandados, as suas determinações. Eu determino que você seja curado. Eu determino que isso aconteça. Quer dizer, Deus tem que obedecer o cristão, né? Aquele que se diz cristão. Não ao cristão obedecer a palavra de Deus. Então, o cristão é quem dá as ordens. Eu determino que aconteça isso, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, né? Não eles obedecerem às leis de Deus. Então, Deus é para obedecer os homens, para obedecer os líderes religiosos, para obedecer os cristãos, mas os cristãos não é para obedecer a Deus. Então, aqui em Isaías, do versículo 9 ao 15, nos diz a razão da nossa derrota, angústia e busca pelas coisas deste mundo e a causa de não sermos atendidos. Então, os versos do 9 ao 15 nos diz assim: pelo que o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança, esperaremos pela luz, e eis que trevas nos vêm. Buscamos claridade, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como morto. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não o há, pela salvação e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Então aqui Isaías vai falando do pecado da nação, né?
como o prevaricar, mentir contra o Senhor, o desviarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, e conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. É assim que estava nesse tempo aqui de Isaías, e é assim que está nos nossos dias. A verdade tropeçando pelas ruas, a mentira avançando, porque por causa da iniquidade do povo de Deus, por causa da iniquidade da igreja, as pessoas andam correndo atrás dos homens. Então, Isaías 59, do 9 ao 15, nos diz que a razão da nossa derrota, a angústia e busca pelas coisas deste mundo e a causa de não sermos atendidos, os cristãos estão confiando as suas vidas, prosperidade e proteção nas mãos dos homens, dos políticos, na força do seu braço, né? Quando deixamos as nossas vidas e famílias na responsabilidade de pessoas e não do Pai Eterno, acontece com o povo de Deus, como aconteceu com o povo de Deus em Isaías 59. Então, o povo judeu, né? Os israelitas sofreram muito, muito, porque sempre estavam confiando nos homens em vez de confiar em Deus. Isaías 59, 15, Isaías diz que aquele que se desviava do mal era tratado como presa, ou melhor, como aquela pessoa que deveria ser caçada, saqueada, os seus bens e morta. E é isso, né, que em breve irá acontecer no Brasil, com os que se desviam destes que vivem na desobediência ao Pai Eterno, dizendo que estão servindo a Ele. Em breve, os verdadeiros filhos de Deus irá acontecer com eles, como estava acontecendo no tempo de Isaías, capítulo 59, versículo 15, com aqueles que estavam se desviando desse povo. Então, eles eram caçados, eles eram perseguidos, os bens eram tirados deles, eles eram presos. Então, o mesmo acontece conosco, que Jesus já disse isso em Mateus 24, 9, né? Que nós seremos presos, seremos perseguidos, seremos mortos, porque chegou o tempo da verdade, andar cambaleando pelas ruas, e a injustiça prevalecer em vez da justiça, né? Então, no versículo 16, nos diz o seguinte, versículo 16, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Então, o versículo 16 nos diz Isaías 59, 16, Deus vê que não há ajudador para o seu povo, não há intercessor,
não há pessoas preocupadas de ir à presença de Deus para que haja mudança daquela nação, haja mudança das vidas, né? Então, para o seu povo mudar a sua maneira de agir e viver. Então, o próprio Deus se alegra, pois quando os homens não vê solução alguma mais no mundo, então eles reconhecem ao Pai Eterno, né? Vão até Deus, e o Pai Eterno vem em socorro do seu povo. Então Deus fica feliz, porque não tem outra solução para eles. Então eles vão a Deus, eles vão pedir socorro, e é o que vai acontecer agora, porque este povo precisa passar por esta perseguição, por esta prova, para reconhecer que só Deus pode salvar eles, não os homens, não político, não outra pessoa. No versículo 17 nos diz assim: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Então Deus se armou, né? Se vestiu com a couraça da justiça, com o capacete da salvação e com a espada, né? E com a espada. Então, nos versículos 50, capítulo 59, versículo 17, nos revela 3 peças da armadura que Paulo fala em Efésios, capítulo 6, os versos do 13 em diante, né? Então, as quais Isaías fala que Deus as usou para salvar o seu povo. Efésios 6,17 fala de 2 peças, né? O capacete da salvação e a espada, né? Então, Paulo diz que o capacete da salvação e a espada do Espírito, né? O capacete e a espada, Paulo diz que é a palavra de Deus. Ou melhor, Deus usará a palavra da verdade, que segundo Isaías andava cambaleando pelas ruas de Jerusalém, né? Pelas ruas do reino de Samaria. A verdade saiu do meio do povo de Deus, estava cambaleando, estava quase caindo. É o que está acontecendo hoje, né? Hoje existe mais mentira do que a verdade, e a verdade anda cambaleando como naquele tempo, né? Andava cambaleando pelas ruas para salvar o seu povo da cegueira espiritual em que eles viviam. Então Deus se vestiu de 3 peças da armadura: capacete, espada e couraça, né? E foi a luta. Então o mesmo Deus está fazendo nos nossos dias. Jesus está usando a palavra da verdade para desmascarar a mentira e libertar a sua igreja da ilusão e mentira em que foi pregado de que Deus é somente amor e que Deus não castiga ninguém, e que você mesmo no pecado, Deus irá ouvir as suas orações. Você praticando todo tipo de pecado, você estando na idolatria, na feitiçaria, na prostituição, no adultério, fazendo tudo de errado, e lá no púlpito, essa mensagem de que Deus é amor e não vai fazer nada com vocês, é uma mentira. Foi pregado para o povo e muitas pessoas acreditam nisso e estão no erro. E Deus está vindo com a sua palavra da verdade para desmascarar a mentira. Então os judeus também vivem uma mentira, pois ele
Eles foram, pois para eles também foi pregado que o Messias de Isaías 53 não existe. Aquele texto ali, aquele capítulo, não se refere ao Messias que iria ser morto em uma cruz. Eles não consideram esse texto assim. Então, o Messias que existe é o Messias que vem libertar eles das mãos dos governantes opressores. Então, para os judeus só existe um Messias. O Messias que vai governar este mundo. O Messias que vem para o seu governo único deste mundo. Então, os judeus também foram enganados, né, nos seus ensinamentos, assim como a igreja. Então, os judeus estão esperando o seu Messias governante mundial, né? Pois o Messias de Isaías 53, eles ainda não aceitaram. E irão aceitar só no Apocalipse 14, versos do 14 ao 16. As mentiras que são pregadas pelo sistema religioso têm levado muitas pessoas para a perdição eterna. Há mais de 2000 anos atrás, a verdade veio a este mundo e muitos deste sistema maligno têm tentado destruir, não é? Ou desvirtuá-la, tirar essa verdade da consciência das pessoas. Tem tentado tirar essa verdade, esconder essa verdade, para que as pessoas não sejam salvas. Tem introduzido a mentira no meio da verdade, tem misturado a verdade com a mentira para enganar, se possível, os eleitos, né? Mas os verdadeiros filhos de Deus conhecem a voz que sai da boca do seu pastor, e o sistema do diabo não os enganam, porque o nosso pastor se chama Jesus Cristo, e nós conhecemos a voz dele, e a voz dele é a palavra dele escrita na Bíblia. Isaías 59, 15 nos fala, né? Mateus 24, 24. Então, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos apóstolos, tem de milhares por aí ensinando heresias e mentiras, distorcendo a Bíblia para levar muitos para o inferno. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles conhecem, eles ouvem a voz de Cristo, eles conhecem e não vão seguir outra pessoa. Então é isso que o diabo tem feito desde o começo da humanidade, para tirar as pessoas do caminho do céu. Mas os eleitos de Deus, ele não tira, pois os de Cristo conhecem a sua voz, ou melhor, conhecem a sua palavra. Então, os verdadeiros filhos de Deus, eles conhecem a verdade de Cristo e não vão seguir a mentira do diabo. E Jesus diz em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós estudamos a palavra dele, quanto mais nós estamos unidos com o Espírito de Cristo, quanto mais nós estamos conectados com o espiritual de Deus, mais ele revela a sua palavra, mais nós conhecemos a voz dele e fica difícil do diabo nos enganar. Mas aqueles que não têm essa comunhão, é fácil, é presa fácil o diabo enganar. E você não tem, e você que está me ouvindo, não quer fazer parte
do reino de Cristo, você não quer fazer parte do povo de Deus, você não quer fazer parte deste povo que serve verdadeiramente a Cristo, aqui em Isaías 59, do 17 ao 20, nos diz assim: pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura, pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele e a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Glória a Deus. Então, esses versos estão revelando o que está no capítulo 11, 18 de Apocalipse, Apocalipse 11, 18 e o Apocalipse 19, do 18 ao 21. Então, Deus está irado e vem com ira para destruir todos os inimigos dele. No capítulo 19 de Apocalipse, do 18 ao 21, Jesus está destruindo o sistema do maligno, colocando os inimigos no seu lugar de eternidade de sofrimento, que é o lago de fogo e também inferno. Jesus está vindo se vingar de todo este sistema do diabo, que tem roubado os direitos do seu povo por terem se desviado do mal e por estes malignos terem matado muitos do seu rebanho. Então, aqueles que se desviam do mal, como diz lá no versículo 15 de Isaías 59, esses aí são perseguidos, esses aí são explorados, são extorquidos seus bens, são presos e são mortos. E Deus está vindo com justiça e vingança para destruir estas pessoas. Então Deus está vindo com muita ira e com a verdade e justiça. Jesus está vindo arrebatar a sua igreja, para depois voltar com ela, para salvar os judeus e implantar o seu reino nesta terra e governar aqui durante esses 1000 anos. E você, meu irmão, você, meu amigo, que ainda não tem Jesus, você não quer receber Jesus hoje? Você não quer fazer parte da igreja de Jesus? Você não está arrependido dos seus pecados e não quer pedir perdão a Jesus? Você não quer convidar Jesus para entrar na sua vida? Jesus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, confessar os seus pecados, se arrepender, voltar para mim, se mudar, né? Mudar a sua vida, essa pessoa será perdoada. Então você precisa se arrepender, você precisa confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado. Se você ouviu este estudo e entendeu e quer receber Jesus, porque você está arrependido, você quer fazer parte do povo de Deus, então ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi essa mensagem. Eu sei que o Senhor é o meu Redentor, é aquele que morreu para me redimir dos pecados.
para me ligar novamente com o Pai Eterno. E eu quero, Senhor, agora na minha vida, perdoe todos os meus pecados. Eu estou aqui na sua presença, me humilhando, reconhecendo os meus erros e convidando o Senhor para entrar na minha vida. Me perdoe e me aceite como seu servo, sua serva. E obrigado por teres morrido naquela cruz por mim. Eu te aceito. Obrigado por tudo. Me encha com o teu Espírito. E eu quero fazer a sua vontade. Amém. Se você fez esta oração, então você faz parte da família de Deus. Você já é salvo. Vá para uma igreja e sirva Jesus lá e cresça espiritualmente. Mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho. Compartilhe, comente, se inscreva no meu canal e vamos crescer, porque Jesus está vindo e todo aquele que tem Ele verdadeiramente em sua vida, este é salvo.